Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá amigos, começa aqui mais uma edição da Voz da América. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois às 18 horas, estamos a falar da hora de Luanda, de Angola, claro está, estamos em onda média, em 1530. Tenho já aqui a dizer aos ouvintes que nos estão a ver ou a escutar que, devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus, este é um programa, vá lá, um pouco especial. É um programa que não está a ser feito ao vivo, portanto não nos tentem contactar, porque não podemos responder, claro está. Mas os ouvintes que estão a assistir à gravação hoje, esses podem contactar-nos e portanto, podem contactar-nos pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Hoje temos connosco o Father Mac, rapper, ele já está connosco em linha. Father Mac, está-me a ouvir, não é? Estou perfeitamente, Santa Rita, perfeitamente. Muito bem. Olha, Father Mac, eu vou-lhe começar uma pergunta, vai ter que desculpar, vá lá, a minha ignorância. De onde é que vem o nome, Father Mac? Não, o nome Father Mac surge como? Ainda muito miúdo, em 1991, ou mesmo perto de 91, eu frequentava uma escola de inglês e tinha um teacher Willy, e eu estava no beginner com muita dedicação, muita vontade, e eu me falava, eu sou pai grande aqui na sala. Em Angola, pai grande é já o number one. Sim. E o teacher Will passou a me chamar de Father. Então, depois disso, surgiu a vontade de começar a fazer música. Então, antes era Father Stone. Father Stone. Porque Stone vem do meu nome de bilhete, que é Antônio. Era Tony, então meteram Stone. Mas com o decorrer do tempo, e porque nós achávamos que rap e música rap só dava em inglês, então passou a ser Father Mac. M-A-C-K. Mas, porque também era ignorante com algumas coisas, como começamos essa entrevista, eu corri atrás do conhecimento para perceber se eu não poderia usar a minha língua oficial nesta ferramenta que se chama rap. Sim. Descobri que faz parte de uma cultura que se chama hip-hop. Daí, cada pessoa deve ser forte no mundo em que está inserido. Eu olhei para mim, eu vi, eu sou angolano. Eu olhei para mim, dei conta que eu sou angolano. Eu tenho uma identidade e eu tenho um sobrenome. Meu sobrenome é Antônio Macunge. Meu sobrenome é Macunge. Sim. Então, eu fiz o simples. Está bem, estou a ver. Tirei o C e coloquei o K. Exatamente. É um termo Kikongo, Macunge. Então ficou Father Mac. Pois, pronto, é aí. E toda a gente o conhece por esse nome, não é verdade? Sim, senhora. Muito bem. Olha, Father Mac, eu tenho aqui muitas perguntas. E tenho aqui particularmente um ouvinte, que é o ouvinte Mâncio Manuel Capita. Ele enviou várias perguntas. Eu vou começar por uma pergunta que ele faz aqui, que é, ele quer saber quanto tempo é que você ficou no Conselho Nacional da Juventude e o que é que foi feito de concreto no Conselho Nacional da Juventude? Eu entrei no Conselho Nacional, eu era, como é que eu posso dizer, eu fui distinguido como embaixador da juventude no combate à delinquência juvenil pelo Conselho Nacional de Juventude em 2010, 11, se a memória não me atrassoa. Até os dias de hoje, eu continuo a ser filho da casa. Por quê? Porque sempre que eu tiver que realizar alguma atividade de caráter social e relevante, eu recorro sempre a essa instituição, que é o Conselho Nacional de Juventude, que permite nós fazermos as ações de melhor maneira possível. Então, mas eu continuo
a fazer a música, que é o elemento número 1 da minha vida, mas quando eu saio em responsabilidades sociais, de certeza que eu sempre abraço o Conselho Nacional da Juventude, nos dias de hoje também o Instituto Angolano da Juventude, que é o IAJ. Então, a ideia é o quê? A ideia é o que é que eu fiz ou o que é que eu faço com o Conselho Nacional de Juventude. Nada mais, nada menos do que buscar o apoio institucional e buscar orientação para fortificar o exercício dentro da cidadania, não é? Uma vez que nós fazemos as coisas e fazemos por nós mesmos, chega uma altura que tu precisas de uma orientação mais firme, uma orientação institucional para que tu faças as coisas como deve ser. Muito bem. Olha, Father Mac, já agora uma pergunta a esse respeito. Eu não sei se isto se passa, mas tenho a impressão que dentro do Conselho Nacional da Juventude poderá haver, vá lá, divisões políticas. Isso afeta-o? Olha, eu quero que as pessoas compreendam, sempre afeta, principalmente com aquelas pessoas que não gostam de estar misturados à política. Infelizmente, nós em África, quase tudo da política, se não mesmo tudo, né? A política está no desporto e estamos a falar daquela política de governação mesmo. Porque nós sabemos que todos os métodos precisam da política, mas nós estamos a falar daquela política de governação, que muitas vezes estraga o trabalho social, não é? Por isso é que, como artista e sendo apartidário, não fica bem na fita eu andar em ações sociais com uma máscara ou uma veste de político. Por isso é que eu busco a intervenção do Conselho Nacional no sentido social de nós podermos intervir da melhor maneira possível. E muitas vezes, por conta de muitas ações políticas, fomos obrigados a mudar a rota, a mudar o plano e muitas vezes até mesmo a desistir por determinadas coisas, porque eu quero que as pessoas compreendam que a minha música e o próprio Mac estão muito longe de querer ser um bom político. Nós queremos ser bons, como é que eu posso dizer, boas ferramentas de utilidade social, né? E para que então a sociedade política relevante possa, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, pegarem neles e tentarem fazer uma Angola, uma África, um mundo melhor. Muito bem. Olha, portanto, a tua resposta abre caminho a várias perguntas, mas a pergunta que eu quero fazer agora é falar sobre esta questão da epidemia do coronavírus. Como é que tu vês a posição vá lá, dos músicos ou dos artistas face a esta situação, que é uma situação trágica, não é? E que vai ter efeitos económicos, podemos já dizer, muito graves, não é? Não só para Angola, mas para o resto do mundo. Sim. Como é que vocês veem, ou como é que tu vês o papel do artista nessa situação? Olha, estamos a passar por um momento muito crítico e não sabemos nós quando é que isso vai parar, porque só Deus sabe o amanhã. Os homens dão dados, dão perspectivas, mas ninguém está em condições de dizer até X isso para. E é preocupante para a nossa classe, principalmente num país como o nosso, onde os artistas não são protegidos, né? Noutros países onde, por exemplo, as leis que protegem os artistas estão lá bem visíveis, bem presentes, a estes artistas ainda alguma coisa possa acontecer, mas mesmo assim é um momento difícil para todos nós, tanto mais que começa a se adaptar os lives, né, os concertos via internet. E depois, é aquilo que se diz, quando não se tem cão, caça-se com gato. Né? Vai chegar uma altura que o artista, se não tiver rendimentos, ele vai ter que arranjar alguma forma, mesmo para ele poder exatamente, sobreviver. Mas é verdade que é nesta altura também
que os artistas, como todos os outros intervenientes deste mundo, vão ter que fazer um esforço titânico de mudar a tática, arranjar novas táticas e ser muito mais criativos. Vamos ter que ser muito mais criativos. É verdade que vai estar muito difícil, mas a gente agradece a vocês que, volta e meia, sempre percebem o valor da arte, sobretudo, em particular, da música, porque a música, no fundo, todos nós vamos precisar daqui a pouco de música para nós podermos nos distrair, porque o entretenimento, a música em si, ele tem um papel fundamental na vida social do ser humano. Sim. Então, eu acredito que tudo vamos fazer para que isso mude de figura, mas o quadro, principalmente a países que não protegem a classe artística, chega-se mesmo a se viver um momento muito complicado. Já agora uma pergunta, vai lá um pouco de caráter pessoal. Estamos um mês de estado de emergência. Isto afetou-te pessoalmente os teus planos, vá lá, de espetáculos, de gravações? Afetou-te em algum modo? Muito, muito. Afetou tudo. Afetou a minha vida pessoal, porque eu tenho a minha família a viver em Portugal, e isso chegou assim de repente, a família está toda lá, eu estou aqui, e sim, por esta via a gente mata saudades, a gente faz oração, a gente acredita num amanhã melhor. Eu tenho o meu disco totalmente fechado, com pequenos acertos, tinha a viagem marcada, tudo interrompido. Prontos, são muitas coisas, concertos que eu tinha programado. O último fiz no Miami Beach há bem pouco tempo, com a participação do C4 Pedro e da Mami, uma rapper, que foi um show muito bom, foi o último. Depois ficámos presos todos em casa, por uma razão superior a nós. Então, são muitos planos, sobretudo profissionais e pessoais, como é que eu posso dizer, interrompidos por conta do Covid, a.k.a. coronavírus. Fada Mac, eu tinha aqui uma pergunta, que era uma pergunta do ouvinte Mâncio Capita, e é uma pergunta que eu também vou acrescentar um pouco da minha, porque lá, as duas coincidem uma com a outra. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que o Father Mac faz do Ministério da Cultura de Angola enquanto músico ou rapper. E o que eu quero acrescentar a esta pergunta é, claro está que o governo nesta altura está com enormes preocupações económicas e sociais, mas tem havido, ou já houve algum contacto com as autoridades sobre, vá lá, como é que a cultura pode intervir neste processo ou não? Olha, sabemos que mesmo a viver esse momento complicado, o executivo sempre vai nomeando e vai reestruturando o governo, né? E neste momento temos uma nova ministra e é jovem, muito jovem como nós. Todos nós estamos a bater palmas para que ela então consiga levar este ministério a bom porto, né? E desta vez acho que agora ela terá mais dificuldades, porque ela vai estar ligada a 3 setores, né? que é cultura, turismo e ambiente. Nós temos que bater palmas e ajudá-la a conseguir dar conta do recado e a perceber que há muita lacuna na área de cultura. Cultura é a identidade de um povo, deve ser um ministério que as pessoas devem apostar a sério e prestar atenção, porque este é o grande mecanismo que leva para frente aquilo que Angola é, aquilo que Angola faz. E todavia, eu como rapper, deixa dizer que graças ao esforço pessoal e vindo de Deus, eu consegui marcar passos muito concretos, mas nunca senti, por exemplo, o pendor, ou seja, a força, seja social, seja econômica ou financeira, né? O que for, do Ministério da Cultura. Mas se eu disser também que o Ministério da Cultura nunca esteve dentro daquilo que é o Father Mac,
eu estaria aqui a mentir. É verdade que dentro do Ministério da Cultura também existem pessoas e o próprio Ministério que fizeram com que coisas nossas fossem possíveis de serem feitas. É verdade que eu, graças a Deus, por causa do rap, nunca recorri muito ao Ministério da Cultura para fazer determinada coisa, mas o Ministério da Cultura já fez coisas em meu benefício, como, por exemplo, nós ir até a portaria da rádio, da rádio, no princípio, para fazer venda de nossos discos, tínhamos que ter a anuência do Ministério da Cultura, para fazer os shows, tínhamos que ter a anuência do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura sempre criou facilidades para os artistas relevantes, renomados, poderem fazer as suas coisas. Mas isso só não basta, isso é uma cena ínfima. O Ministério da Cultura deve estar envolvido na vida de seus artistas nas mais variadas formas. Por exemplo, criar um mercado de trabalho para que cada um consiga ter rendas com aquilo que faz, consiga empregar pessoas. Porque é bem verdade que se o Ministério da Cultura não regula um mercado para nós nunca vamos conseguir ser grandes artistas e nunca vamos conseguir estar ao lado de outros grandes artistas de outras paragens. É verdade que o Ministério da Cultura tem que estar dentro da ligação entre a estrutura e o homem. A estrutura, quem são? Os bares, as casas que ficam melhores paradas, fechadas, do que com pessoas que querem trabalhar. É fazer com que essas pessoas abram as casas e deem trabalho para os artistas, e assim é que tem que ser a visão do Ministério da Cultura, se quiser ver uma Angola mais distante, se quiser ver artistas mais equilibrados, é preciso tudo isso. Muito bem. Olha, estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora, mas temos aqui ainda tempo para mais uma pergunta, que é uma pergunta, portanto, este ouvinte quer saber se há união no seio dos artistas de Angola. É uma pergunta um pouco vaga, não é? Mas união como, não é? Pode ser união política, pode ser musical, mas de qualquer maneira é uma resposta. Nos dias de hoje é conjuntural. A união é uma fachada, por isso é que nós estamos onde estamos em todos os aspectos. As pessoas para terem a união em plenitude, na sua maior plenitude, devemos dar valor àquilo que se chama amor. Aí nós vamos conseguir estar unidos e a gente vence. Por quê? Porque a Angola tem potencial e a gente só não vai mais longe porque falta isso. E não é só no seio artístico, não é só no seio dos músicos. Isso é em todas as franjas, só que nós somos os mais expostos. Por quê? Porque nós estamos sempre preocupados em querer ser o que o outro é. Quem me entrevista é o Santa Rita. Quem fala sou eu. Eu não posso querer entrevistar quem me está a entrevistar. Nós, às vezes, gostamos de trocar os papéis. Nós gostamos de ser o outro. Nós gostamos de falar mais na área do outro. E difícil se buscar uma união. E a verdade é que a união faz a força. A união faz mesmo a força. Se nós formos unidos, a gente ganha muito mais. Digo que não somos, a minha classe não é unida, por quê? É só nós olharmos para cada artista que conquista o outro lado, cada artista que sai da Angola para fora, quando ele consegue conquistar, ele quase que nunca fala dos que ele deixou e dos que lá estão. Logo, ele fica ainda mais fragilizado. Por quê? Porque ele não tem ninguém para continuar e poder agarrar. Então, se existisse união, cada angolano que conquistasse fazia 5 fariam 10 e assim sucessivamente. Esta é a Voz da América. Estamos no Angola Fala Só, estamos com o rapper Father Mac, que começou este programa por nos explicar de onde é que vem o nome. Father Mac, eu não sabia. Se calhar há muita gente também que não sabia, ficaram a saber. De qualquer maneira, antes de continuarmos, vamos ficar aqui com um pouco de música do rapper Father Mac. Vamos ficar com esta música Socorro, que está comparticipada com o Dodó Miranda. Deus Pai vem nos salvar, Jeová vem nos ajudar. Humanidade não está a aguentar, se não meteres a tua mão, este mambo vai desmoronar. Já vem nos salvar, Criador vem nos ajudar. Father Mac, esta música Socorro, de onde é que veio?
O estado que estamos a viver hoje, a quarentena, o estado de emergência, estamos aqui em casa, nós devemos saber que a proatividade não deve parar nos proativos e devemos colocar na cabeça das pessoas que todo ser deve lutar para ser proativo. Nós não estamos, nesse período, não estamos de férias, muito pelo contrário. É o momento de nós estarmos conosco mesmo, fazer uma introspeção e olharmos para nós, ver o que é que já fizemos, o que é que queremos fazer, por que é que não fizemos. Esse momento da aflição, esse momento que nos separa por causa do confinamento, do isolamento social, é a melhor altura para cada um de nós poder trabalhar, poder perceber que só não somos nada. Só não somos nada. Então, essa música Socorro é um clamor a Deus, é um clamor a Jah, é um clamor a Jeová, o Criador, que nos venha salvar, que nos venha dar uma mão, porque a humanidade está a fazer de tudo e mais alguma coisa para poder mudar o quadro. Mas se na cabeça, se nas mãos, se no coração de cada um ser humano com bastante conhecimento, até mesmo sabedoria, se não tiver Deus, então tudo fica bem mais difícil. Então esta música nasce assim, um momento de aflição, saudade da família, preocupação, com medo que o isolamento social pudesse me fazer casar com a solidão. Então fico aqui a compor, a ler quando possível, a ver séries. Sabes que chegou uma altura que de tanto olhar para a televisão, parecia que já assisti todas as séries do mundo. Porque e tu procuras e tu dizes assim, eu já vi isso. E chegou uma altura também que dava um medo de toda hora ligar a televisão, porque toda hora, em Espanha aumentou o número de mortes. Sim. Em 24 horas. Eu nunca pensei viver aos meus 43, ouvir, por exemplo, num dia, um país, por exemplo, só um país a perder 1000 e tal pessoas. E se juntarmos para o mundo, quantas pessoas perdeu-se em 24 horas? É preocupante. Logo, Deus iluminou-me e compus essa música com o título de Socorro. É um clamor a Deus para que nos venha ajudar, nos venha, mais uma vez, nos salvar desse momento difícil que a humanidade está a passar. Tudo parado. Seja em Angola, seja em qualquer parte do mundo, tudo parado. Muito bem. Agora, eu tinha aqui mais uma pergunta. Não, era eu que ia fazer uma pergunta que vem. Esta pergunta vem da primeira meia hora, quando estávamos a falar. Você falou de estar, vá lá, entre Angola e Portugal. E a pergunta que eu te queria fazer é uma pergunta, vá lá, virada para o aspecto técnico da música. Quais são as facilidades técnicas que ainda não existem em Angola para os músicos? E, claro está, creio que vocês, em termos de facilidades de acesso a tecnologias, estão muito restritos a Luanda. Mas comparando com Portugal ou com outros países, quais são as diferenças? A capacidade humana é um déficit muito grande. Nós até podemos ter dinheiro, mas não temos muitas pessoas capazes. Nós temos criatividade. Mas chega uma fase que nós começamos a compreender que música não é somente para estar, não. Ela também precisa daquelas pessoas que estudam decibéis, que estudam graves, agudos, para te meterem a música no limão, né? No verdadeiro sentido. Nós não temos indústria musical aqui. É como eu disse há bem pouco tempo. Se nós não temos uma lei que nos protege, nós não temos logo uma indústria musical que nos permita fazer tudo aqui. Nós temos bons produtores, temos boas iniciativas, temos alguns engenheiros bons, mas é um número muito reduzido. E atenção que muitos dos nossos engenheiros bons, uns até não têm a formação superior, mas é anos de música, de ouvir e conseguiram ter um ouvido apurado e foram elogiados também lá fora, porque leram, pesquisaram, e esses são os nossos grandes heróis. Então, todavia, nós temos sempre que sair para quê? Para fazer os discos,
porque nós aqui não temos indústria que faça, que te tira CDs, nós temos às vezes que procurar um melhor engenheiro para teres um disco com uma sonoridade boa, que possa fazer frente a outros discos, porque o artista, por mais bom que seja, se não tiver um disco com qualidade, ele estraga todo um trabalho pessoal. Então, isso é que nos faz correr ainda até Portugal e até outros mundos. Por quê? Porque vais a Portugal, não vais ficar só pelo engenheiro, vais encontrar, pequena ou grande, mas vais encontrar uma indústria musical que funciona, onde tu tens um engenheiro que tem tempo para ti. Por quê? Porque respeita o dinheiro que tu dás. O nosso grande problema aqui, não estamos comprometidos com as causas. Tu dás um dinheiro a um engenheiro, combinou-se 2 dias, está-te a levar 1 mês, parece que tu estás a lhe pedir favor, é complicado. Ou seja, somos poucos profissionais, nós também vamos à procura de profissionais, verdade? Então, sem desmerecer o esforço titânico que os grandes da minha terra fazem, os grandes artistas. Os grandes são todos aqueles que muitas vezes não são dados chão para pisar, nem muitas vezes são dados mecanismos ou instrumentos para poderem trabalhar e orientar. Então, esse é um problema grave dentro da nossa classe. Então, enquanto nós estivermos diante dessas lacunas todas, nós vamos ter que recorrer a um país vizinho para poder ter uma grande qualidade. Por exemplo, chega uma altura que cansa, pelo menos eu não, e mais outros artistas, mas cansa todos os dias tu ir para ver um show e é playback, porque as pessoas fazem questão de continuar a investir nos shows em playback, quando já deveríamos exigir um bocado mais dos nossos artistas, da nossa música, uma música ao vivo, no sentido de meter todo mundo a funcionar, porque o baixista precisa trabalhar, a guitarra ritmo, ele precisa trabalhar. Logo, se não existir trabalho para essas pessoas, não se faz. É aí onde eu também chamava a atenção ao Ministério da Cultura, no sentido de incentivar bares, espaços culturais, tudo isso deve estar aberto e a dar trabalho para os artistas. Nós vamos recorrer sempre aí por esses fatores. Olha, agora este ouvinte aqui também pergunta, onde é que está isto? Antes de irmos a ele, eu queria mais uma pergunta do aspecto técnico da música, Father Mac, que é a questão portanto, da distribuição dos CDs ou da vossa música em Angola. Como é que isso está? Claro está que em Luanda não deve existir um grande problema, mas depois, se vocês querem levar a vossa música para Benguela, para o Lubango, como é que isso funciona? Nós temos problemas graves de distribuição. Só para teres uma ideia, as nossas editoras, elas tiram os discos em Portugal e trazem, e são as nossas editoras, né? As editoras normalmente iam ser locais, né? Fazer tudo aqui, pronto. Mas nós fazemos assim, ainda assim. E as distribuidoras também ainda não têm feito o verdadeiro papel de distribuidora, porque muitas vezes o disco está em Luanda e os nossos ouvintes do AMBO, que também nos amam, não conseguem ter o disco tão rapidamente. Por quê? Porque não há uma distribuição rápida, né? É tudo na base. E depois, a distribuição começa a ser pessoal, nós para fazer, e fica cara a logística. É o avião que vai transportar os discos, são as pessoas que vão contigo. Muitas vezes tu não tens logística suficiente para girar o país todo. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, empresas que distribuem, que trabalham como deve ser, então os discos chegariam aos 4 cantos de Angola e que está mesmo em África. Porque os artistas de outros países, fortes culturalmente, chegam a nós porque eles têm esse trabalho. Eles começam o trabalho do número 1 até ao número 10, por exemplo, porque eles sabem, vão gravar, vão captar, vão misturar, vão masterizar, vão impactar, vão tirar o disco. Sim. Do disco vai vir outra equipa que vai distribuir para as pessoas poderem ter, vão divulgar. Ou seja, é um trabalho de uma equipa grande, mas nós aqui, infelizmente, ainda não temos pessoas ou empresas com espírito só de trabalhar distribuição, porque nós temos que mudar o hábito, de ser eu sou cantor, eu sou o agente de mim mesmo, eu sou o produtor, eu sou o sonoplasta, quer dizer, tu não vais conseguir fazer o trabalho como deve ser. As produtoras são produtoras, não devem fazer trabalho de promotoras.
Ou seja, os termos aqui começam a ser a confusão das coisas, porque o dia que a promotora trabalhar para o artista, o produtor vai trabalhar para a produção, o editor vai trabalhar para a edição e o distribuidor vai trabalhar para distribuir. Isso é que a gente precisa, porque as nossas coisas não são distribuídas, não existe distribuição como deve ser. Então, Sim, é por sim. isso que peço já desculpa a todos os angolanos como eu, a dificuldade que nós temos, às vezes, de chegar a outras províncias a tempo e hora, porque eu não sou de Luanda, eu sou de Cabinda Ucunene e eu gostaria que o meu disco, no mínimo, chegasse em um mês, ela tivesse nos 18 cantos da província. E depois eu ia fazer o calendário, que é natural, porque eu não posso estar em todo lugar de uma vez. Então, periodicamente, vou passando a cada Sim. lugar. Então, nós temos muito trabalho aqui, ainda temos muito trabalho, temos muito que aprender, mas para que nós aprendamos e façamos melhor, nós temos que deixar as mentes livres, as mentes pensarem e juntar as opiniões e fazermos juntos. É a única solução. Muito bem, olha, talvez, sei lá, uma cooperativa de artistas para distribuírem, para fazer uma companhia de distribuição. Mas vamos mudar de assunto. O ouvinte Mâncio Manuel tem aqui mais uma pergunta dele, que é, ele pergunta porquê é que os músicos em Angola não apoiam causas sociais? Não sei se isto é verdade ou não, mas é a pergunta dele. Boa pergunta. Não é verdade o que ele diz, porque os artistas nacionais apoiam muitas causas mesmo, mas os artistas também têm enormes dificuldades. Atenção que muita gente confunde o baterismo, o mediatismo com o poder fazer tudo. A verdade é que mesmo em ações, em causas solidárias, tu tens que estar preparado, tu tens que estar bem. Se não estiveres bem contigo mesmo, tu não consegues fazer pelo outro, porque tu já fazes com a música e depois tu fazes com o que ganhas com a música. Então, o que tu ganhas com a música tem que ser um número suficiente que te permita fazer aquilo que, se calhar, muitos dos artistas gostariam de fazer na sua vida. Porque, vamos só ver aqui, eu desde que me conheço como artista, essa tem sido a minha prática. E como eu conheço vários. Mas existem momentos que, por isso, quando nós falávamos do Conselho Nacional e outras coisas, existem momentos que, quando percebem a tua intenção, os do bem nunca lhes deixam, tipo, abraçarem as causas como nós que pensamos nas causas. Logo aparecem os oportunistas que estragam tudo. E são os mesmos que também dizem que os artistas não estão casados com ações sociais ou com ações filantrópicas. Isso não é verdade. Muitas das vezes, quando há uma calamidade, faz-se um show de se andaria a fundo, os artistas vão, normalmente não pedem nada. Existem várias coisas, a gente anda, faz, mas a verdade é que nós devemos saber que, antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos. Como cidadãos, nós temos direitos e deveres a cumprir logo. Bom, mas não é bom o MAC pelo mundo vender muito bem os discos, ter milhares de fãs e nunca, por exemplo, ir para salvar ou ajudar alguma família. Mas a verdade é que nem sempre é possível. Nem sempre é possível. As pessoas têm que perceber, e é bíblico. Quando tu dás a alguém, tu tens de ter para ti. Porque não é justo, e eu nem acho que um ser humano consiga tirar tudo que tem para dar e não ter nada. Sim. Quando nós demos 10 coisas, é porque sabemos que o nosso trabalho vai nos trazer mais 5. Então, a partilha é importante, mas devemos ter noção que solidariedade ou causas de caráter filantrópico devem ser feitas na melhor maneira possível. O espírito tem que estar bom, não deve se fazer com oportunismo, mas sim com força de vontade. Ok, isto leva-me a outra pergunta deste ouvinte, que é, ele considera que a juventude angolana está perdida, que não pensa o país, e quer saber qual é a tua opinião sobre isso, se achas que isso é verdade.
A juventude angolana é que não pensa no país, os jovens estão a ter oportunidades agora. Nós não podemos falar que a juventude não pensa no país. Olha que quando eu era puto e fui para a escola, nos ensinaram que estudar é um dever revolucionário. Um revolucionário transforma. Revolucionário, transformar, não é? Mas só que aqui inverteu-se, mudou-se os termos. Quando tu estás a pensar em transformação, estás a fazer revolução, a primeira coisa que dizem é se está contra A, B ou C, está contra político, X, mas não, nós só queremos ver coisas melhoradas, coisas bem acertadas. Então, nesta linha de pensamento, as pessoas não vão acertar sempre, e chega uma altura que nós olhamos para o executivo que vai dando oportunidade a muitos jovens, a cargos relevantes. Por isso é que eu disse há bem pouco tempo, nós os jovens devemos ajudar esses jovens a terem sucesso, a fazerem bem, para que mais jovens consigam ser destacados e nós conseguirmos levar o país um bocado naquilo que é o nosso pensamento. A juventude é a força motriz de qualquer sociedade. Nós não podemos combater cada jovem que sobe, logo esse, bem jovem, mas nós é que pedimos, nós é que dissemos, queremos oportunidades aos jovens. Então, nós é que devemos abraçar os jovens que lá estão e ajudá-los a crescer. E é preciso que os jovens também, que estão a ocupar esses lugares, não vão para lá com vaidade de dizer hoje eu sou, tem que esquecer isso, tem que pensar plural, tem que chegar lá e dizer vou dignificar o meu nome, vou trabalhar em nome da Angola. Ou seja, o patriotismo tem que continuar dentro de nós. Nós temos que ser pessoas boas. Quando vamos para um lugar, não é para subir individualmente, mas é para trabalhar para o bem comum. Ou seja, o senso comum tem que falar mais alto. Então, este jovem não pode ainda apontar críticas à sociedade jovem, porque a sociedade jovem hoje faz de 30 por uma linha. É aquilo que eu disse bem no começo, sim, porque é assim, tu fazes música na pior maneira possível, tu fazes desporto na pior maneira possível, e você continua a falar em prol da nação, em prol do país, porque você continua a acreditar. Os outros jovens têm que deixar esses jovens com ideias caminharem e pensarem que a nossa oportunidade começou, e nós temos que abraçá-la e avançar mesmo. Eu não sou político, não estou ligado à política, mas tenho o meu contributo social para a política do meu país. João e Fademac, do WhatsApp chegou-nos uma questão de Oliveira, ele é um angolano que vive na Alemanha e cumprimenta a todos e diz o seguinte: as medidas tomadas pelo governo angolano seriam bem-vindas se de facto desse subsídios de 50 mil kwanzas a todos os longueiros, visto que 80% da população angolana vive de vendas ambulantes, que é a base fundamental do seu sustento diário. Por outro lado, gostaria também de perguntar ao nosso convidado sobre a presença dos médicos cubanos em Angola, se em Angola não existem médicos angolanos. Fademac, são perguntas muito de caráter político, mas faz favor. São perguntas muito de caráter político, mas deixa eu falar como cidadão, né, porque também estou aqui. Eu vou começar pela primeira. A primeira dizia dos 50 mil kwanzas, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer, o meu pai sempre dizia assim: de fome, tu não morres num dia, mas essa pandemia pode te matar num minuto. Então, nós podemos prestar atenção a isso, sem ainda apontar dedo a isso ou aquilo, porque nós, às vezes, olhamos para outras realidades e nós queremos implementar para a nossa. Isso tem sido estrago do nosso próprio país. Mas eu vejo uma luz de verdade no que ele diz. Nós vivemos da venda ambulante, nós vivemos das missas, nós vivemos dos business. Nós músicos, o João há pouco tempo falou comigo, nós artistas, que nesse momento não tem lei que nos protege, também estamos como se fosse aqui a deriva. É verdade que o executivo, o governo, o Estado tem que pensar na melhor maneira
de poder salvaguardar as famílias mais pobres, as pessoas que dependem da liberdade, né? Da liberdade na via para poder levar o pão em casa. Por isso é que no estado de emergência, acredito eu, que ainda prioriza, parece que ainda prioriza, não sei, essa última que foi dada hoje, mas penso que o decreto ainda se priorizava, tipo, das 8 da manhã ou das 5 lá, até 13 horas, ainda permitiam ambulantes à rua para fazer o seu negócio, mas depois voltar. Se também nós obedecermos isto, já é melhor para nós, porque mais vale nós aguentarmos da pior maneira, mas vivermos, do que a gente, nesse momento, refilar. Sim. Os danos serão maiores. Nós temos que começar a pensar assim. Nós nunca tivemos, tipo, algum rendimento dentro daquilo que são os direitos de cada cidadão desse país. Hoje chegou uma pandemia, vamos fazer uma oração, uma corrente positiva, para que toque também nos nossos políticos, nos nossos governantes, e eles tomem a melhor medida. Mas, nesse momento, eu pedi a todos os angolanos como eu, sofredores como eu, que a vida humana está em primeiro lugar. Obedecendo às regras de segurança, tu não estás a fazer parte de um sistema que te danifica, mas tu estás a pensar numa maioria. Essa é a minha resposta. Em toda a parte do mundo, estão a sair médicos de outros países para ir poder ajudar. Eu acho que é uma forma de ajuda. Sim. Infelizmente, algumas coisas aí não nos correram bem. E eu também me pergunto aqui comigo mesmo, as pessoas estão por cá, e eu sei que estão por cá, eu já ouvi também, sabemos e estamos informados de que há um infectado na delegação que veio. Eu não sei se não foram feitas se não foram tomadas as devidas medidas, porque isso pode ser o caos, mas vamos entregar tudo na mão de Deus, por isso está o socorro, Deus vem nos salvar, porque o ser humano é falho, mesmo a pensar, porque aí está também o problema, quando nós estamos de facto com medo, com pânico, às vezes nós não fizemos as coisas mais acertadas, mas o ser humano falha. Vamos ainda tentar controlar essa situação, porque se calhar, se não viessem, nós se calhar íamos pedir socorro para eles terem vindo ou para outras forças poderem vir. Eu não tenho muito a dizer sobre isso, só tenho de entregar tudo isso a Deus, porque isso não é do meu domínio, mas eu acredito que toda pessoa que vem para nos ajudar de coração, ele vai nos ajudar mesmo. Aqueles que não, Deus saberá o que fazer com eles. Muito bem. Vamos ficar por aqui, não temos tempo para mais. Foi uma excelente conversa, Father Mac. Nós agradecemos imenso a tua presença aqui no Angola Fala Só. Muito bem. Foi muito bom. Eu espero, nós aqui na Voz da América, esperamos ou queremos desejar todo o sucesso em termos de música e também em termos sociais. Já sei que a Mayra tem uma série de coisas preparadas para pôr na nossa página sobre as tuas atividades musicais. Nós agradecemos a presença do Father Mac aqui no Angola Fala Só. Queremos recordar aos ouvintes que, devido às circunstâncias da pandemia, o programa é um pouco fora de vulgar, mas não se esqueça, durante a semana, quando logo que souber quem é o convidado, pode-nos enviar perguntas pelo WhatsApp e pelo Facebook. E, portanto, eu vou-me despedir, a Voz da América vai se despedir de todos e do Father Mac. E não se esqueça, se é sexta-feira é dia do Angola, fala só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.